Deus abençoe as crianças de uma forma especial, os professores também, que também para elas o momento seja de edificação. Nós vivemos numa época em que a chave física está perdendo seu significado. Abrimos portas, ligamos os carros e tantas outras coisas de outras maneiras. Mas a chave ainda é algo que tem significado para nós. A chave de alguma forma ainda tem a sua figura de entendimento para cada um de nós. E Jesus também falava em chaves do reino dos céus. E quando a gente pensa numa chave, a gente pensa em abrir algo que a gente gostaria de ter acesso. E aí você pode pensar na chave de um cofre, na chave de uma porta, na chave de um ambiente, de um estabelecimento, e você faz uso da chave para entrar naquele lugar. Ele abre portas, ele dá acesso, te dá liberdade, e por isso para muitos conquistar a chave é importante. Até em alguns periódicos de anos atrás, a temática era a seguinte: conquiste a chave da sua casa. Uma temática para os adolescentes. É verdade isso ou não? E a ideia era conquistar a chave da casa para poder voltar quando desse vontade, quando quisesse. Obviamente há liberdades que muitas vezes nos atrapalham na vida, mas há chaves que são importantes. E precisamos entender que algumas chaves são necessárias e nós precisamos delas para abrir algumas portas. E nós queremos ler um texto hoje, que encontramos em Mateus capítulo 16. Vamos começar a nossa leitura no versículo 5, e aí no meio nós damos uma parada, depois continuamos a leitura. Mateus capítulo 16, versículo 5 em diante. Jesus dá uma orientação aos discípulos em relação ao fermento dos fariseus, e o texto diz o seguinte: quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. E quando você esquece de algo, você pode ter uma dorzinha na consciência, ou uma incomodação. E aí Jesus, nessa ocasião, ele disse o seguinte: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram ao terminar esse lanche? E aqueles 7 pães para 4.000 homens, quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. E depois nós vamos ler um pouco mais sobre essa continuidade desse texto. Os discípulos estão com aquele peso, nós esquecemos do pão. Jesus fala de fermento e eles lembram novamente do pão que está faltando. E aí eles começam a conversar entre eles sobre essa falta de pão. E aí Jesus chama a atenção deles. O cuidado que eles deveriam ter. Para os discípulos, o cuidado era pelo sustento. Para Jesus, o cuidado era em relação ao fermento. O fermento tem o seu significado, o fermento tem a sua importância, mas no contexto bíblico, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, trazendo essa conotação de influência, em alguns aspectos, negativa.
Mas os discípulos, por terem essa falta de fé, não estavam compreendendo, o foco deles estava exatamente no sustento, assim como muitas vezes para a nossa vida também. Nós temos o nosso foco no pão de cada dia, no ganha-pão, nas contas a pagar, na forma como nós vamos continuar a nossa vida. Enquanto a preocupação de Jesus para com a nossa vida é muito mais em relação à influência negativa sobre nossas vidas, e muitas vezes nós nem percebemos que há influências negativas. Achamos que é normal. Se na época a influência dos fariseus e dos saduceus, talvez na nossa época a influência é outra. Mas aí Jesus chama a atenção dos discípulos dizendo o seguinte: como é pequena a fé de vocês. Aí tem um texto de Marcos, que tem uma parte a mais desse relato. Aí Jesus fala o seguinte para eles: como vocês são duros de entendimento. Vocês têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem. Algo errado nessa forma de viver. E aí Jesus volta a frisar a falta de fé dos seus discípulos. Mas para compreendermos um pouco melhor essa dinâmica toda, esse perigo do fermento do qual Jesus está falando, ele cita o fermento como uma influência da corrupção, uma influência negativa, uma influência da religiosidade. E aí ele aponta os fariseus e os saduceus. Aí eu fiz um resumo aqui para entendermos um pouco melhor. Os fariseus, eles eram religiosos, assim como os saduceus também eram. Eles amavam o prestígio, e por isso queriam sempre os melhores lugares, lugares visíveis, para serem notados. Eles queriam evidência. Eles amavam a influência, mas não tinham muitas vezes a capacidade de serem um líder influente. Por isso tentavam, pela santidade aparente, influenciar as pessoas, ou pelo menos serem admirados pelas pessoas. Para eles a importância era a lei de Moisés, mas também carregavam um tanto de cultura, de tradição, que passava de pai para filho, de geração em geração, de algumas outras leis, além das leis de Moisés. E eles encheram o povo com leis: isso pode, isso não pode, esse é o procedimento correto, aquele lá está errado. E assim eles dificultaram a vida daquele povo. E eles eram soberbos, altivos. E aí Jesus diz: cuidado com essa influência. Jesus estava formando os discípulos e queria que eles se tornassem pessoas íntegras, corretas, tementes a Deus, influentes, humildes, servos. Mas nesse contexto e nessa influência dos fariseus, eles facilmente poderiam ter ou vestir uma aparência religiosa e continuar com as suas atitudes erradas, como faziam os fariseus. E aí Jesus cita os saduceus da mesma forma. Saduceus já eram da alta sociedade, de classe elevada. Eles eram poderosos, eles sim buscavam a liderança, eles eram ricos. Agora, por mais que tivessem toda essa posição, eles queriam controlar o povo através da religião e buscavam ser sacerdotes. O sumo sacerdote, por exemplo, que levou Jesus à condenação, era saduceu. Eles queriam sim esse domínio, esse controle, e eram capazes de comprar a posição de liderança. Eram corruptos. E o que mais assusta é que eles tinham uma relação distante de Deus. Eles não criam na ressurreição, eles não criam no mundo espiritual e uma série de outras coisas mais. Para Deus para eles era algo bastante distante.
E aí Jesus diz: cuidado com essa influência dos fariseus, cuidado com essa influência dos saduceus. E quando você olha essa lista, você vai perceber que isso não é tão distante da nossa realidade, a influência que nós sofremos. Talvez não religiosos nos influenciando, mas as chamadas pessoas boas, que muitas vezes estão distantes de Deus, não buscam intimidade com Deus, mas querem ditar as regras. Elas não se preocupam com a espiritualidade, mas querem que você as ouça, obedeça e faça a vontade delas. Aí Jesus fala a um fermento, e a Bíblia mesmo diz: um pouco de fermento fermenta todo um pão. Há uma reação química, gases são geradas nessa reação química, isso gera aqueles furinhos no pão, torna o pão mais macio, e aí você ama comer aquele pão que é bem fermentado. Aí Jesus diz: da mesma forma como o fermento atua, um pouco de fermento leva um pão todo a ser levedado, a ser fermentado, da mesma forma essa influência. Um zelo de Jesus para com o coração dos seus discípulos, que não prestassem atenção apenas ao pão de cada dia, o sustento, esquecemos o pão ou trouxemos pão, mas que lembrassem do fermento e cuidassem da má influência, cuidassem daquilo que corrompe o coração. E essa é uma alerta para os nossos dias também. Da mesma forma como os discípulos, nós estamos em formação, e muitas vezes a nossa maior preocupação é buscar de fato o pão físico, quando esquecemos o fermento, aquilo que nos corrompe. E aí nós toleramos pecados, má conduta, aberrações, nós toleramos uma série de coisas imorais, coisas erradas, antiéticas, mas porque muita gente faz assim, dizemos: todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Há um zelo no coração de Deus, para que os seus seguidores não sejam corrompidos pelo fermento ruim, negativo, pela influência corrompida, mas que vivam integridade. E aí o texto continua, continue lá na leitura, Mateus 16, versículo 13. Isso aconteceu, que nós lemos agora há pouco, quando eles estavam atravessando o mar da Galileia. Agora chegando na costa, no lado norte do mar da Galileia, Jesus continua uma conversa um tanto diferente. Jesus foi para uma região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Grande pergunta, que todos queriam ter como resposta também: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E quando diz Filho do Homem, ele se refere à sua pessoa. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, vive naquela simplicidade, naquelas roupas, vive pregando uma mensagem forte. Outros que é Elias, que era muito parecido com João Batista. Ainda outros que o Senhor é Jeremias. E ainda outros dizem que Jesus é algum outro profeta. E aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte, nem o Hades, nem o inferno poderá vencê-la. Eu lhe darei a chave do céu, as chaves do céu, do reino dos céus, e o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. E então Jesus ordenou que os seus discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Jesus queria preparar de alguma forma
esse entendimento do povo para que recebesse melhor a informação de que ele de fato era o Messias. E aqui acontece algo extraordinário, há uma pergunta em relação a quem é Jesus. E as pessoas dizem, é parecido com aquele outro. E da mesma forma, muitas vezes nós, quando nós pensamos em Jesus, nós criamos uma imagem e achamos que Jesus é assim, um bom mestre, uma pessoa boa, caridosa, é uma pessoa que tem ajudado as pessoas, que tem bons ensinamentos. Mas Pedro diz, não é como João Batista, não é como Jeremias, não é como Elias, não é como os outros profetas. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma declaração poderosa. E aí na continuidade, próprio Jesus diz essa verdade, você não concebeu, você não concluiu, você não chegou a essa resposta pelo seu esforço, porque você não é capaz. Mas Deus revelou isso a você. Deus revelou isso a você, senão você não chegaria a esse entendimento. E aí, depois dessa revelação que Pedro recebe em relação a Jesus, há mais duas revelações que são importantíssimas. O texto diz, Jesus mesmo continua dizendo, eu lhe digo, você é Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Não é exatamente sobre a vida de Pedro, porque a gente vê outros textos, que não é Pedro a pedra angular, mas é Jesus Cristo, como diz em Corinto, na carta aos Coríntios. É Cristo a pedra angular, mas Jesus faz uma revelação aqui, haverá construção da igreja, e nem o inferno, nem a morte, nem o mundo dos mortos, nem o Hades, nem ninguém vai prevalecer, vai vencer, vai ser resistência ao ponto da igreja não ter o seu crescimento. Verdades reveladas, eu construirei uma igreja invencível, eu edificarei uma igreja invencível, a segunda revelação. E a terceira revelação que Jesus então dá a Pedro, diz o seguinte, eu darei a você as chaves do reino de Deus, o reino dos céus. E a gente fica admirado com essa frase e gostaríamos que Deus nos desse uma chave dessas, que Ele nos desse essas chaves para abrir portas no reino dos céus. E o texto continua dizendo o seguinte, aquilo que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Aí o Pedro poderia se achar um tanto já, né? Eu sou capaz de mandar nos céus, mas o conceito não é exatamente assim como talvez na nossa linguagem entendemos. Fala assim de uma autoridade, fala assim de um domínio, fala assim de uma responsabilidade em gerenciar, em fazer acontecer algo, não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Darei as chaves do reino a você. E aí a gente precisa compreender esses conceitos, fazendo uma tradução, uma aplicação para a nossa vida, porque a gente sabe que Pedro foi de fato um apóstolo tremendo, ousado, grandes coisas, milagres e maravilhas aconteceram através da vida dele. Ele foi sim um dos líderes principais da igreja, lá em Atos, relatada. Ele foi sim uma das pessoas mais ousadas sobre a face da terra na época. Ele foi sim alguém que trabalhava com autoridade. Mas o que essa revelação toda, esse entendimento todo tem a ver com a minha, com a sua vida? Nós queremos sim uma chave poderosa que liga, desliga, que faz acontecer, deixa de acontecer. Quando nós olhamos esse texto, nós queremos, e muitas vezes nós focamos nessa parte, eu quero esse poder, eu quero essa autoridade, eu quero esse domínio, eu quero governar, eu quero mandar e desmandar. E aí nós esquecemos todo mais,
que o texto nos relata. E a pergunta, já que se trata de revelações, a pergunta é a seguinte: você tem recebido alguma revelação? Ou você trabalha apenas baseado naquilo que os outros falam? Talvez os fariseus, saduceus, as pessoas à sua volta. Nós precisamos compreender que toda mensagem de Deus não é algo apenas material, não é apenas letra, não são apenas conceitos positivos que nos são relatados, mas tem tudo a ver com Deus. Os saduceus, sim, esses tinham um relacionamento distante com Deus, poucos eram de fato tementes a Deus. Eles não tinham um relacionamento com Deus, eles andavam seu próprio caminho, eles não se importavam com Deus, eles achavam que Deus estava tão longe que eles pudessem ser corruptos, que Deus jamais ia levá-los a uma prestação de contas. Os fariseus tinham lá suas muitas regras, e eles estavam sim tentando basear a sua vida em muitas letras, mas não tinham a revelação daquilo que Jesus era, não tinham a revelação daquilo que Deus é de fato. Por isso diziam: é João Batista, é um outro profeta, ou talvez é um falso profeta. Eles tinham as suas conclusões para não darem crédito a Jesus. E a pergunta que você e eu precisamos responder é a seguinte: o que nos foi revelado? E talvez a pergunta é: o que é uma revelação? Revelação é quando nós lemos a palavra de Deus em espírito de oração, e quando de repente nós não lemos apenas uma letra, quando o nosso coração aquece, quando de repente nós sentimos a palavra falar para nós, quando entendemos que é como se fosse um texto na primeira pessoa para mim, quando nós entendemos que isso é para a minha vida, para a minha correção, para a minha evolução, para o meu crescimento, quando eu percebo que Deus está falando comigo, aí se trata de revelação. Quando eu acho que é um livro, um escrito, uma palavra positiva, eu ainda não percebo que Deus está por trás de tudo isso, e acho que eu posso pôr e tirar a gosto, que eu posso fazer ou deixar de fazer de acordo com a minha vontade. E essa não é a verdade bíblica. Qual é a revelação que Deus já te deu? O primeiro aspecto é em relação ao próprio Jesus. O apóstolo Pedro, ele tentando compreender os ensinos do Antigo Testamento, e vendo Jesus, ele tinha lá os seus altos e baixos, e aí num certo momento, nesse momento, ele tem o entendimento que não é apenas um grande profeta que está caminhando com eles, ele consegue perceber algo sobrenatural, diferente daquilo que os outros profetas viveram. Veja só, Elias fez muitos milagres, Jeremias fez milagres, os outros profetas também tinham lá os seus grandes feitos, mas Pedro diz o seguinte: tu és o Filho do Deus vivo, a revelação de quem de fato Jesus é. Jesus não é apenas uma pessoa que andou aqui há muitos anos atrás. Jesus é Filho de Deus, e nós precisamos reconhecer quem Deus é, para que esse nosso temor para com esse Filho de Deus de fato nasça no nosso coração, e que a gente viva como filhos do Deus vivo. Há muitas pessoas que vivem de modo semelhante aos fariseus, saduceus, vivem por aparência, mas nunca experimentaram uma graça, um milagre, o falar do Deus vivo. Nunca tiveram uma revelação, e lutam diariamente com seus sentimentos, com seu entendimento, com a sua argumentação, tentando compreender um pouco mais sobre Deus. Se Deus não se revelar a você, você nunca chegará a conhecer quem é Deus, porque pela letra você não consegue chegar a esse entendimento. Você pode ser doutor
em uma área específica, você não vai chegar ao entendimento de quem é Deus, se Deus não se revelar. Deus se revelou em Jesus Cristo, e aqui há uma revelação especial. Nós precisamos que Deus, o próprio Jesus, não seja apenas alguém distante. Esse Jesus precisa fazer parte da nossa vida. E como falei antes, a revelação acontece quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso colo, e em espírito de oração começamos a ler. Existem outras formas de Deus se revelar a você, mas essa é a principal, essa é a essencial. Quando nós abrimos a palavra de Deus e em espírito de oração, coração aberto, começamos a receber essa palavra. E aí quando você ouve falar por aí no tempo de silêncio, quarto de escuta, devocional, a sós com Deus e outras expressões mais, significa esse momento. Mas quando a Bíblia está fechada, eu apenas peço: Deus, fale, Deus, faça, Deus, por favor. Obviamente pouco de Deus eu vou notar e perceber. E aí quando a Bíblia começa a pegar pó, e quando a leitura se torna cansativa, e quando a mente já não consegue mais se concentrar naquilo que está sendo lido, obviamente estamos desperdiçando a revelação de Deus para a nossa vida. Deus se revela assim, quando nós temos esse tempo especial com Ele, quando a palavra de Deus e a oração, o coração aberto, estão em sintonia de fato, e nós buscamos compreender a verdade. Há muitos anos atrás, e aí eu costumo falar lá em Curitiba, estava numa célula, estava supervisionando numa célula, e aí eu perguntei para o líder: e aí, como é que foi a célula? Ele falou: foi tremenda, a célula foi abençoada. O que vocês fizeram? Bom, nós louvamos a noite toda, foram umas 2h30 só de louvor e adoração, foi algo tremendo, Deus se manifestando, Deus se revelando. Falei: que legal, que bacana. Semana seguinte, pergunto novamente: e aí, como é que foi a célula? A pessoa falou: mas foi tremendo, tremendo, tremendo. Mas como é que foi dessa vez? Nós louvamos, cantamos, louvamos o tempo todo. Falei: e aí? Foi muito bom. Falei: que legal. Terceira semana, é fato isso, não é mentira não. Terceira semana, eu perguntei, e ele foi não tão bom quanto as outras 2 vezes, mas foi muito bom. Mas o que vocês fizeram? Nós louvamos. Poxa, que legal. E a palavra? E a palavra? Não teve espaço? E aí muitas vezes, outros dizem: orei o dia todo, mas já fazem 2 semanas que eu não leio a palavra de Deus. Não há harmonia nessa conclusão, ou há alguma coisa errada, quando a palavra não fala mais conosco. Eu não estou dizendo que você não pode passar 2 horas louvando, eu não sou contra de você orar o dia todo, nada disso, mas quando a palavra de Deus está fechada, algo está errado. O inimigo está nos iludindo, nos levando ao engano, nos levando a um descaminho. Ele está querendo nos levar a uma falsa religiosidade, ele está querendo nos levar para longe de Deus, ele está querendo distanciar o nosso coração da revelação. Não que ele não possa se revelar no louvor, claro que pode, mas quando a palavra de Deus está fechada, algo está errado. Nós precisamos compreender quem é esse Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, um Deus real, um Deus vivo que é real na minha vida em todo momento, que vai falar comigo, vai me orientar e vai me dar esperança, vai me dar direção, vai ser a revelação, vai ser a chave para a minha vida, vai ser a chave principal para o meu caminhar e vai abrir muitas portas. Eu não posso ter a chave do reino dos céus sem ter um profundo relacionamento com Deus.
Segundo aspecto, a edificação da igreja, a igreja é invencível. Deus fala através de Jesus aqui nesse texto que Ele vai edificar, Ele vai construir a sua igreja, e nada vai barrar, nada vai impedir o crescimento dessa igreja, nem a força mais maligna, que talvez possa ser a morte, ou algo do inferno, vai ser a resistência ao ponto de parar o crescimento da igreja. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículos 20 em diante. Vocês são como um edifício, estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, da mesma forma o apóstolo Pedro, e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme, faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Nós sendo unidos numa edificação para nos tornarmos uma casa onde Deus habita, onde Deus vive através do seu Espírito. E quando o texto diz Deus vivendo através do Espírito, não é algo passivo, mas é algo em movimento, é algo onde acontecem as coisas, onde acontece a cura, onde acontece a libertação, onde acontece a conversão, onde as coisas acontecem. E aí Deus diz o seguinte: nada vai impedir o crescimento dessa igreja, e você e eu fazemos parte disso. A pergunta é: eu creio que a igreja é poderosa? Não pela minha pessoa, mas pela presença de Deus no nosso meio. Eu reconheço que o ajuntamento de pessoas é casa de Deus, onde Deus habita, não prédio, mas casa de Deus no sentido de habitando em mim, você e no nosso meio para a edificação, onde Ele se manifesta, e nada vai levar a essa igreja bancarrota, nada vai impedir com que ela continue crescendo. Precisamos acreditar nisso. Jesus diz a Pedro: eu edificarei a minha igreja, e nada vai vencê-la. Isso significa que Ele vai edificar a minha e a sua vida. E quem vai nos vencer? Quem vai nos vencer? E nós juntos, exercendo o nosso ministério, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, quem vai nos vencer? Se nós somos igreja e fazemos parte desse ajuntamento. Você crê nisso? Que você, fazendo parte da igreja do Senhor, você é invencível? Você faz parte dos invencíveis? Porque é Ele que está por trás disso. Pedro até então não tinha esse entendimento, essa compreensão, assim como muitas vezes nós também precisamos dessa revelação daquilo que de fato a igreja é, para que a gente viva a igreja de uma forma mais intensa, que a gente viva de uma forma mais intencional, que a gente viva de corpo e alma aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. E o terceiro aspecto, o apóstolo Pedro então ouve do Senhor Jesus: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você proibir será proibido no céu, na terra, e o que você permitir será permitido no céu, na terra. Pronto, simples assim, vou te dar autoridade. E Pedro fez uso dessa chave em Pentecostes. Com ousadia ele se levantou e explicou àquele povo, àquela multidão, o porquê de Jesus ter morrido na cruz, mostrando a eles o significado da vida de Jesus. E o povo então pergunta: o que nós devemos fazer? E Pedro responde: arrependam-se e sejam batizados para que os pecados sejam perdoados.
O arrependimento baseado nessa fé, nesse entendimento de quem Jesus de fato é, dessa revelação de Jesus. Pedro fez uso dessa chave. Muitas vezes nós queremos que a chave que Deus nos confie seja uma chave física para abrir portas, para abrir oportunidades, um novo caminho melhor, prosperidade e tantas outras coisas mais. Mas a chave aqui é a chave do reino dos céus em nossas mãos. E o posicionamento nosso precisa ser nessa mesma autoridade. Foi Ele que me deu essa chave, e agora eu posso fazer bom uso dela, eu posso evangelizar, eu posso ajudar as pessoas a chegarem ao arrependimento, eu posso aconselhar, eu posso agir de tal forma que algo sobrenatural aconteça aqui, como no céu. Os nomes de muitos salvos sejam escritos no céu. Uma autoridade, não para ser uma autoridade sobre a face da terra, mas uma autoridade no mundo espiritual, para ligar e desligar, permitir como proibir. Uma autoridade que Deus quer nos dar. E aí nós queremos voltar ao texto, a primeira parte do texto que nós lemos. Estão lá os discípulos preocupados com a sua sobrevivência, com o seu pão físico material, com a sua comida, com o seu sustento. Enquanto Jesus está preocupado com o fermento. Jesus preocupado com aquilo que corrompe. E aí depois acontece essa revelação, através da vida de Pedro, a revelação de Jesus para dar o verdadeiro entendimento daquilo que de fato é reino de Deus. Eu não sei qual tem sido a sua busca. O que eu tenho dito já diversas vezes, mas faço questão em repetir, é que esse Deus maravilhoso, amoroso, compassivo, bondoso, gracioso, quer se revelar a você. Ele quer te dar um entendimento que talvez você não tenha ainda. E não é vergonhoso falar que ainda não conheço completamente Deus. Vergonhoso é dizer que já conhece, quando na verdade não conhece. O que dessa revelação eu preciso para a minha vida? Numa outra ocasião, Jesus disse aos seus discípulos: eu olho e vejo tantas pessoas desnorteadas como ovelhas sem pastor. A colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Por que são poucos? Porque poucas pessoas compreenderam a revelação de Deus. Por mais que haja talvez multidões tentando seguir Jesus, poucas pessoas estão entendendo essa revelação de Deus para as suas vidas e vivem como saduceus e fariseus. Aí o Senhor Jesus diz: orem para que o Senhor da plantação mande mais trabalhadores. Eu não sei como tem sido o seu tempo com Deus, como você tem vivido a sua fé, como tem sido o seu dia a dia na presença de Deus. Eu não sei quais são os seus desejos, anseios, eu não sei por o que você mais busca, o que você mais deseja, eu não sei qual é o sonho para a próxima semana que você tem colocado na sua agenda ou no seu coração. Fato é que Deus quer se revelar a você, e talvez seja até necessário riscar aquele sonho, aquele anotado na agenda, e dar prioridade para que Ele possa se revelar a você. Talvez você tenha andado ansioso por aí, procurando pela chave poderosa de Deus para abrir portas, fechar portas, encontrar o seu caminho melhor, e tem negligenciado conhecer
esse Jesus. Deus quer se revelar a você. E Deus quer te ajudar a compreender esse processo. Porque Ele não quer que você viva, foi citado um livro no início do culto aqui, né? Deus não quer que você viva abaixo da mediocridade ou na mediocridade. Deus quer que você viva acima disso. E quer se revelar a você. E Deus tem certamente coisas muito específicas que você só receberá dEle se você colocar a sua Bíblia no colo, em atitude de oração, receber essas palavras maravilhosas e elas se transformarem em algo sobrenatural. Há coisas que você vai receber apenas quando você tiver o seu tempo a sós com Deus. Quando você buscar a revelação de Deus, há entendimentos que você só terá se você tiver intimidade com Ele. Quando houver a revelação dEle para a sua vida, uma revelação específica para o seu caminhar. Cuidado com o fermento. Há pessoas à sua volta dizendo, do jeito que está bom. Você está acima da média, está ótimo. Quando na verdade no seu coração você sabe que não é assim. Deus quer se revelar a você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a ter o seu momento com Deus. Eu quero convidar você a simplesmente orar: Deus, eu quero que você se revele a mim, para que eu te compreenda como nunca te compreendi. Deus, eu quero que você fale comigo, para que eu entenda o que eu não tenho entendido. Deus, eu quero simplesmente ouvir Tua voz, para que essa convicção minha, essa certeza minha, essa fé minha no Senhor aumente cada vez mais. Simplesmente fale com Deus e peça para que Ele mostre quem Ele é. Não se preocupe por enquanto com as respostas que você precisa para o seu trabalho, para a sua empresa, para a sua família. Foque agora nele. Assim como Pedro recebeu a revelação, você pode receber algo muito específico dele, que te leve até a plena convicção que o seu relacionamento é com o Cristo, Filho do Deus vivo. Fale com Deus. Pai, é tão gostoso a gente poder ler na Tua palavra que Pedro tinha suas limitações, mas recebeu a revelação do alto. Depois disso já não pensava mais como anteriormente. Tão bom a gente saber que há um interesse do Senhor em combater sim o fermento, a influência negativa, mas acima de tudo é se revelar a nós, deixar claro para cada um de nós quem o Senhor realmente é. Pai, nós sabemos que enquanto nós não compreendermos nosso coração que o Senhor é o Cristo, o enviado da parte de Deus, o ungido, o Filho do Deus vivo, nossa vida não será teu agrado. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor se revele a nós,
que haja essa compreensão de quem o Senhor de fato é, haja um entendimento daquilo que o Senhor quer nos mostrar nessa noite. Eu peço, Pai, que o Senhor aqueça os nossos corações. Há corações aqui, Pai, preocupados com tantas outras coisas, que talvez nem conseguiram prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar. Ó Deus, traga alívio a esses corações, traga entendimento, tire essa ansiedade e dê o entendimento das tuas verdades, da preciosidade de quem o Senhor é, e que haja essa revelação do Senhor, Pai. Continue falando ao nosso coração. Sei que o Senhor é capaz de falar comigo, com cada um de nós aqui de uma forma muito pessoal, e isso eu peço, Pai. Eu sei que o Senhor quer fazer isso nessa noite. Fale, Pai, fale conosco. Por mais que talvez haja um pouco de resistência da nossa parte, continue falando. Tenha misericórdia, tenha compaixão de nós, Pai. Fale, para que a gente receba do Senhor a revelação necessária, em nome de Jesus. Peço que toda perturbação, todo incômodo desse lugar seja afastado, em nome de Jesus. E aqui, Deus, aqui só se ouça a Tua palavra, Deus, a Tua revelação. Aqui só se note a Tua presença. Continue falando, Pai. Eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas reveladas para muitas pessoas aqui. O Senhor quer continuar edificando uma igreja forte. O Senhor quer edificar uma igreja santa, pura, consagrada ao Senhor. O Senhor quer edificar a vida de cada um. O Senhor também quer nos dar uma autoridade espiritual que vá trazer resultados aqui na terra como também nos céus. Nós cremos nisso e nós queremos que o Senhor nos vista com essa autoridade, para que a gente não viva como derrotados do inimigo, mas que a gente viva de fato vestidos, revestidos com a armadura, com Teu precioso nome, com Teu poder, para que a gente vença as batalhas do dia a dia. Obrigado, Deus, pela Tua revelação. Obrigado, Deus, pelo Teu entendimento. Deus, eu oro para que o Senhor continue falando conosco nessa semana, cada vez que nós tivermos nossos momentos a sós contigo, ou quando nós conectarmos contigo, sabemos que o Senhor fala. Nos dê ouvidos abertos, um entendimento aberto, para receber do Senhor a Tua palavra. Obrigado, Deus. Continue conosco e nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que para alguém aqui Deus falou algo bem simples, e você sabe se isso aconteceu contigo. Deus falou para você que Ele existe. Ele existe. E se Ele falou isso para você, abrace essa verdade. Ele é real. Amém? Podemos nos colocar em pé, vamos cantar a última música. Depois nós vamos terminar o culto. Só que preciso falar mais uma frasezinha só. Talvez você precise entregar sua vida a Jesus. Talvez você nunca fez isso, e você tem deixado isso para uma outra oportunidade. Você quer receber o Senhor Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida? Você quer reconhecer que você errou, você pecou, e que você precisa desse perdão? Se você quer dar esse passo agora, você precisa só levantar a mão e falar assim: eu quero, Jesus, eu quero aceitar o Senhor como o Senhor da minha vida. Amém, amém. Eu quero andar contigo. Fala assim: Senhor, aqui estou na Tua presença, te
Diga assim: aqui estou, Pai, estou entregando a minha vida a Ti, porque o Senhor é real, porque o Senhor é filho de quem? Filho do Deus vivo. Eu creio no Senhor e entrego a minha vida ao Senhor. Deus, eu oro por esses queridos também, pedindo que o Teu perdão, a Tua graça esteja sobre as vidas desses queridos. Ó Deus, elas entregaram a sua vida ao Senhor agora, e elas vão viver na Tua presença. Obrigado por isso. Eu oro para que o Santo Espírito de Deus cele essas vidas, que o Santo Espírito de Deus consolide essas vidas e declare a elas que elas são filhas, são filhos amados do Senhor a partir de agora. E nós podemos aplaudir o nosso Senhor Jesus, porque Ele é poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Se você precisa falar com alguém depois, seu líder de célula, alguém da sua célula, alguém que você conhece, para ter um momento de oração, tenha liberdade para isso. Vamos louvar. Declare minha esperança.
obrigado, Deus, por esse amor. Obrigado pela tua bênção, pelo teu cuidado nas nossas vidas, Deus. E nós queremos entregar a Ti a nossa semana, que o Senhor possa estar abençoando o nosso trabalho, nossos afazeres, que acima de tudo esteja o Senhor. Amém. Uma ótima semana a todos. Você pode cumprimentar aqueles ao seu redor e compartilhar um pouco do que Deus falou para você hoje. Nós temos hoje também um pastel muito gostoso e você pode conferir também.